Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre essa graphic novel emocionante, Mamãe está com câncer, de Brian Faiz. E antes de mais nada, né, antes de falar do conteúdo do livro em si, né, eu acho que é bom fazer uma reflexão sobre essa frase do título, né? Porque, querendo ou não, é uma frase pesada, né? É um tipo de frase estranha de ler e principalmente de falar em voz alta. E, inclusive, isso é mencionado aqui nessa pequeno resumo, né, sinopse, comentário aqui que aparece aqui no trás do livro, né? Ele até menciona assim, né? A frase que dá título a este livro é difícil de dizer. Posso garantir a você. E imagino que seja difícil de ouvir. Então, só esse título assim já é bem impactante. É uma algo assim que é uma junção de palavras que ninguém quer ouvir, escutar ou pensar ou ter que falar. Mas enfim, né? Estamos aqui comentando sobre essa obra aqui maravilhosa, que foi publicada originalmente em 2006, a versão física lá nos Estados Unidos, mas essa série começou a ser, esse livro começou a ser serializado a partir de 2004, né? Ele começou a ser publicado em webcomics, menciona até aqui nos textos iniciais que essa seria talvez uma das primeiras webcomics assim a entrar em evidência, né? Pelo menos talvez foi a primeira webcomic que chegou assim a ser premiada até em algumas premiações relevantes do meio de quadrinhos. No Brasil, a Dark Side publicou esse livro em 2020. Como eu tinha falado, a graphic novel foi publicada originalmente online, porque o autor ia descrevendo os acontecimentos, né, as suas vivências à medida que ela ia acontecendo, né? Querendo ou não, isso aqui é uma esse livro aqui é baseado em uma história real. Querendo ou não, eu vejo esse livro assim mais como uma forma do autor expressar o que ele estava sentindo e processar o que estava acontecendo, né? Ele até menciona assim que o objetivo inicial desse livro era encontrar mais pessoas que estavam passando por isso, porque ele também queria ter tido um livro como esse quando ele descobriu que a mãe dele estava com câncer, né? É uma forma de conectar pessoas que estão passando por essa mesma situação. Porque a cada ano milhões de pessoas descobrem que tem câncer e acho difícil chegar na idade adulta atualmente e você não ter contato com essa doença, né? Seja através de um ente querido, seja através de um conhecido, que com certeza você deve conhecer alguém que morreu ou passou pelo tratamento do câncer. Enfim, quando o autor começa a história, ele deixa bem claro que não sabia como ela ia terminar, né? E até como iria desenvolver ela, porque querendo ou não, ele estava relatando uma vida real e os acontecimentos que iam surgir na medida que essa webcomic estava sendo publicada, né? E ele então tenta relatar isso da maneira mais sincera e honesta possível. Inicialmente, o autor tinha como objetivo deixar a história anônima, simplesmente para tentar contar uma história mais próxima de universal, né? E com isso ele não menciona nome de nenhum dos personagens, então o autor, né, o narrador se chama Eu. A mãe é mamãe, mãe. As irmãs é a irmã enfermeira, que é a irmã do meio, e a irmã caçula, que é a irmã caçula, né? A irmã enfermeira recebe esse nome porque ela tem formação na área e às vezes ela toma a frente para tomar esses cuidados e até um pouco mais agressiva nesse sentido. E o autor não menciona lugares, então o hospital se chama Hospital Impressionante, com doutores impressionantes e por aí vai. Mas, todavia, entretanto, o Boca a Boca Online foi aumentando, a história foi crescendo e no fim, para ser publicado, ele teve que se revelar, né? Ele decidiu se revelar. Ele até menciona que algumas pessoas não gostaram da maneira que elas foram descritas aqui em determinadas situações, né? Então a gente fica, então o autor, né, deixa bem claro que essa é a visão dele. Do ponto de vista dele, pode entrar em desacordo com o ponto de vista de outras pessoas que também vivenciaram a mesma situação, né? Cada um tem a sua versão dos fatos. Eu acho que também, querendo ou não, a gente como leitor, a gente já sabe que quando o narrador está dando seu ponto de vista, o narrador é um personagem, está dando seu ponto de vista, então, querendo ou não, é enviesado. Então vamos lá, né? A história começa com, obviamente, a mãe do narrador descobrindo que estava com câncer. Ela estava assistindo TV, né? E sente metade do corpo paralisado, então vai no médico. Lá ela descobre que ela tem um tumor no cérebro.
Só que o tumor não se originou no cérebro, se originou nos pulmões, né? E o câncer já está no estágio 4 nos pulmões, né? Que é o pior estágio deles. A partir daí, a gente começa a acompanhar esses primeiros acontecimentos pós-descoberta, né? A gente descobre que a mãe é uma fumante, né? Então fumava quase a vida toda. Inclusive, tem até um momento na história que os médicos questionavam indignados que a mãe consultava não tinha pedido um exame, nem um exame de raio-x, nem uma tomografia que seja, mesmo atendendo uma paciente já idosa, né, de idade avançada, e fumante ativa. Não chega a ser uma idade muito avançada, né? Ela tinha em torno de 60 anos, mas também já o médico tinha ciência que ela era uma fumante ativa há muitas décadas e não chegou nem a pedir um exame de raio-x para ver como ela estava. Começamos a acompanhar o tratamento e o desgaste que o tratamento de câncer faz no paciente, né? Ela tem que fazer o tratamento para o tumor no cérebro e também para o câncer do pulmão, que dos dois é o mais grave. Além de aparecer tumores pelo corpo, né? Ela vai descobrindo tumores pelo corpo, espalhados pelo corpo. Então a medicação é forte e o tratamento, no geral, já é agressivo. Então a gente acompanha ela passando por tudo isso, claro, sempre do ponto de vista do narrador. É claro que ao decorrer do livro a gente conhece um pouco da história da família, da mãe, das irmãs e do pai, que na verdade é padrasto do narrador e da irmã enfermeira, mas é pai da filha caçula, que é a irmã caçula. E o pai e a mãe já tinham se separado anos antes, assim, dos acontecimentos desse livro. O que eu considero o ponto alto do livro é essa sensação de acompanhar a rotina desse autor, né, do eu, e as reflexões que vai surgindo ao decorrer do livro, né, e os detalhes que ele repara assim na rotina, nos acontecimentos, às vezes no tratamento que outras pessoas dão, que meio que deixa a história aqui um pouco mais próxima de universal. Mesmo sendo uma história pessoal que ele vivenciou, ele tenta deixar umas camadas assim que outras pessoas vão se identificar também, mostrar que a pessoa que está passando por isso não está sozinha, né? Que tem outras pessoas que também estão passando por isso e que também estão vivenciando as mesmas situações ou situações muito próximas. O tratamento do câncer, no geral, já é agressivo, né? Então, aqui no livro você vai encontrar momentos que a mãe passa por situações muito difíceis, com novos problemas surgindo, com sintomas assim, ela tendo que lidar com sintomas que não sabe se é pelos tumores, pelos remédios ou pelo tratamento em si. Então, é algo assim bem assim intenso de acompanhar, né? Você realmente fica imerso na história. E agora eu vou contar o spoiler do final do livro. Quem não gosta pode encerrar o vídeo por aqui, continue aí agora por sua conta e risco. Então, o final do livro me surpreendeu duplamente. Por causa da situação delicada que a mãe estava passando, né? Então a sensação que eu tinha é que a história estava se caminhando para a morte dela. E até o próprio autor no final diz que quando ele começou a escrever sobre essa história, né? Quando ele começou a escrever sobre as vivências dele, ele pensava que o fim seria a morte, né? Que estava escrevendo uma história sobre morte. Mas no fim, ela se curou, né? Curou não, né? Câncer não se cura, né? Ele entra em remissão, então é apenas manter o câncer o menor e mais controlável possível. Então, assim, esse final feliz, assim, eu fui pego de surpresa, né? Porque quando a gente pega um livro com esse título, a gente sempre espera o pior. Então, eu achei até interessante quando o autor falou que ele começou o livro pensando que seria uma história sobre morte e acabou se tornando uma história de esperança. Aí a história se encerra com ela se mudando com as filhas lá para o sul da Califórnia. E depois que a gente ler tudo, por tudo que ela passou, a gente termina o livro assim com uma sensação até um pouco leve, né? Que, nossa, ela passou por todo aquele tratamento difícil, né? Por todo aquele sofrimento e agora tá tendo aquele momento de aproveitar as filhas, aproveitar um pouco a oportunidade de viver mais um pouco que ela conseguiu. Então a gente termina o livro com uma sensação leve. Até que a gente lê os textos depois do fim. Primeiro, o relato da mãe, né, sobre como ela lidou, né, com tendo sua história exposta. E o segundo, o relato do autor, que revela que a mãe morreu um pouco antes da publicação desse livro, né, quando o livro estava indo para as gráficas, né. Então, a gente termina a história com uma sensação agridoce. Então, essa foi a pedrada final, né, pra gente se lembrar, né, ter um choque de realidade que a vida é mais complexa que um final simples de livro.
E se a gente olhar para o outro lado, né, a mãe teve a oportunidade depois da remissão de fazer coisas que ela já queria fazer. E se a gente considerar que pela agressividade do câncer que ela teve, os tumores, a sobrevida dela já foi alta, né? Porque a chance dela ter uma sobrevida tão grande, tão extensa assim como 2 anos, ela foi algo assim de muita sorte, né? Se a gente pode dizer sorte nisso. Mas infelizmente o tratamento também foi agressivo e também contribuiu para sua morte. Lembrando que a quimioterapia mata além das células cancerígenas, mas também mata as células saudáveis que estão pelo caminho, né? Então ela é bem agressiva, então mesmo depois da remissão, a pessoa ainda fica com fragilidades e precisa de uma atenção especial. Enfim, né, encerrando esse vídeo com uma sensação de agridoce, assim, né, que a gente pode dizer, eu peguei esse livro numa biblioteca e com certeza eu vou procurar para comprar, porque eu gostei muito da história, eu gostei muito da mensagem que ele passa, mesmo com o final um pouco, com um final triste, mas é a vida. Então, com certeza é um livro assim que eu vou querer reler no futuro. Para quem se interessou por essa história, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar, como sempre, os links de bibliotecas públicas. Por enquanto, só tem as de São Paulo. Caso você tenha alguma indicação de link de bibliotecas virtuais ou de outras localidades, pode mandar que eu também coloco aqui na descrição. Muito obrigado. Até.